que é pior? Uma guerra ou um fazendeiro enlouquecido? Criadores de conteúdo se aventurando no horror. Folclore brasileiro, simbolismos Lovecraftianos e Cthulhu morto espera sonhando. Tudo isso e muito mais você vê aqui e agora no... Olá, meus queridos mistreiros! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse final de ano, nesse dezembrão aí já, né, cara? Passou voando esse ano, meu Deus do céu. E como muitos de vocês já sabem, eu sou a Camis e essa daqui é a Balu Vamp, minha companheira de vida e também aqui do canal. E como vocês podem ver, a morte não nos separa. Sejam bem-vindos ao Sinistro Mundo de Camis e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um filme de horror brasileiro que estreou no dia 30 de outubro. Eu estou falando de A Própria Carne. E antes de dar início ao assunto, eu preciso dizer para vocês que a parte inicial desse vídeo aqui não contém spoilers, então você pode assistir tranquilo, porque é apenas um enriquecimento de informações a respeito do filme. Mas lá pro final tem uma partezinha assim com spoilers que eu vou precisar falar algumas coisas que acontecem ali dentro do filme pra falar sobre algumas curiosidades ocultas, etc. Mas pode deixar que eu aviso vocês antes pra que você justamente não perca as surpresas que este filme te causará, beleza? A história desse filme começa em 1870, nos instantes finais da Guerra do Paraguai. 3 soldados desertores vagam pelas florestas apenas tentando sobreviver e acreditam ter encontrado um pequeno refúgio em uma casa de um fazendeiro ali perto da fronteira. Lá vivem um fazendeiro bem misterioso e uma jovem. E esse refúgio, que parecia ser seguro e tranquilo, logo se revela um verdadeiro pesadelo. Conforme os segredos macabros vêm à tona, os soldados percebem que fugiram da guerra para algo muito pior. Esse filme aqui é uma coprodução da Nibla com a Nonsense Creations, que é a produtora do Jovem Nerd. O elenco principal conta com as atuações do Luiz Carlos Percy, Jorge Guerreiro, Jade Mascarenhas, Jorge Salma e Pierre Baitelli. A direção é do Ian SBF, que era um dos criadores do Porta dos Fundos, que escreveu o roteiro ao lado de Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, junto com Dave Pazos e com a colaboração de Leonel Caldela. Como eu falei pra vocês, o filme se passa durante a Guerra do Paraguai, ali no finalzinho dessa guerra, que foi um conflito que aconteceu entre 1864 a 1870 e que foi o maior conflito da história da América Latina. O Brasil, a Argentina e o Uruguai lutaram contra o Paraguai, em um confronto marcados por disputas políticas, econômicas e territoriais. O resultado, gente, dessa guerra foi devastador, principalmente para o Paraguai, que perdeu mais da metade da população. Foram cerca de 300 mil pessoas mortas. E é nesse cenário sangrento e desesperador que A Própria Carne é ambientado. O longa foi filmado apenas alguns meses após as enchentes lá no Rio Grande do Sul, que aconteceu em 2024. E com o aeroporto de Porto Alegre fechado, a equipe precisou pousar em Caxias do Sul, para então seguir até Farroupilha, que é onde aconteceu a Guerra dos Farrapos. A principal locação do filme foi a Casa Bona. É uma casinha bem antiga que foi construída lá no século XIX e que permanece preservada desde 1888. E inclusive já foi usada em outras produções cinematográficas brasileiras. Segundo Ian, essa casa foi essencial para a produção do filme, tanto para a estética quanto em relação ao orçamento reduzido que eles tinham. Tudo que ele descreveu dentro do roteiro, a casa já tinha, como por exemplo, o porão, o corredor de madeira, a sala de jantar, a cozinha rústica, tudo. O que ajudou demais ali na ambientação do filme e no realismo. O clima foi o maior desafio dentro da produção desse filme. Chovia, abria sol, fechava o tempo. Enfim, o tempo mudava completamente, o que obrigou a equipe a adaptar as filmagens conforme o clima. Por exemplo, quando eles acordavam e viam que o tempo estava completamente aberto, bem ensolarado, eles aproveitavam esse clima para gravar as cenas internas ali dentro da Casa Bona. E quando o clima estava meio chuvoso, meio fechado, eles gravavam as cenas externas, justamente porque é um filme de terror. Acho que é meio comum quando as pessoas estão produzindo um filme de horror torcerem para que faça um tempo
bem fechado, bem nubladão, pra dar aquele clima bem pesado pro filme. Além disso, o filme foi independente e não contou com quase nada de patrocínio. Então, a recepção do público foi essencial para o desempenho desse filme e também para quem sabe uma futura continuação. Como eu falei pra vocês ali na sinopse do filme, a trama acompanha 3 soldados desertores, que são o Gustavo, interpretado pelo Jorge Guerreiro, o Gabriel, interpretado pelo Pierre Baitelli, e o Anselmo, interpretado pelo Jorge Salma. E eles encontram o fazendeiro, que é interpretado brilhantemente pelo Luiz Carlos Percy. Ele tá incrível nesse filme, gente. E uma moça vivida pela Jade Mascarenhas. O fazendeiro ali dentro do filme interroga esses 3 soldados de forma bem intimidadora. E anda com uma arma na mão, usando ela como se ela fosse uma bengala. E até mesmo dentro de uma cena pra lá de assustadora, ele sugere amputar a perna do Gustavo por conta de uma bala que estava alojada ali. Os soldados escondem o tempo inteiro do filme que eles fazem parte da guerra, né, e que eles estão desertando dela, e passam a noite trancados em um clima de tensão crescente. E para as pessoas que assistiram esse filme aqui, provavelmente vão perceber que eu acredito que eles utilizaram a maior parte do tempo do filme a luz natural. Assim como o Robert Eggers faz em A Bruxa. O próprio diretor, o Ian, ele falou que se inspirou sim em A Bruxa. E eu consegui ver até em algumas partes desse filme aqui, algumas coisinhas de A Morte do Demônio. Os efeitos do filme estão ótimos. As próteses criadas pela Mari Figueiredo, Tomás Gravina e Tadeu Terra ficaram excelentes, com muito sangue e bem gore. E as maquiagens do Truco Atelier, meu Deus, estão impecáveis. Quem me acompanha aqui no canal sabe muito bem que eu gosto muito de efeitos práticos. E aqui, nessa parte de efeitos práticos, eles entregam muito bem. E agora, aqui dentro deste vídeo, a gente chegou na parte com spoilers sobre esse filme. Então, se você ainda não assistiu A Própria Carne, vai até o cinema, ver esse filme. Eu não sei se eles vão conseguir disponibilizar esse filme aqui em algum streaming. Eu ouvi falar que talvez poderia ser no Globoplay. Eu ouvi falar que também eles poderiam usar um site para poder disponibilizar esse filme, no qual as pessoas possam comprar, mas eu não sei ao certo como é que vai ser feito a disponibilização desse filme assim que ele sair do cinema. Mas, se ele ainda estiver passando no cinema na sua cidade, vai lá apoiar o cinema nacional e assistir esse filme. E depois volta aqui para o meu vídeo para você saber mais curiosidades na parte com spoilers. Já foi? Voltou? Ótimo! Porque a origem do horror aqui dentro desse filme está no cósmico. Ali, perto do fim, percebemos elementos do universo Lovecraftiano. Um deles é o aparecimento bem rapidinho ali, na cena em que o fazendeiro tá colocando coisas ali dentro da carroça dele, junto com o outro soldado, que, se eu não me engano, é o Anselmo. E aparece em uma determinada parte da cena o Necronomicon. Mas antes de tratar sobre o horror cósmico dentro de A Própria Carne, eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre Howard Phillips Lovecraft, que foi um escritor norte-americano lá do início do século XX, conhecido por criar uma das bases mais influentes dentro do horror moderno, o horror cósmico. Ele escrevia principalmente contos e novelas para a revista Pulp, mas só apenas após a sua morte foi que ele ganhou o reconhecimento. Entre as suas obras mais famosas estão O Chamado de Cthulhu, Nas Montanhas da Loucura, Sombra de Innsmouth, O Horror de Dante e A Cor que Caiu do Espaço, que tem até filme inclusive. Mas o que torna a mitologia do Lovecraft tão marcante é a ideia de que o terror não está nos monstros tradicionais, mas sim na insignificância humana diante das forças cósmicas impossíveis de compreender. Entidades antigas, imensas e totalmente indiferentes à nossa existência. Esse universo inclui criaturas como o famoso Cthulhu, que tem uma aparência muito semelhante a um polvo, que vocês já devem ter visto por aí, e Nyarlathotep. Livros proibidos como o Necronomicon, que eu falei aqui pra vocês, cultos secretos e personagens que enlouqueceram ao vislumbrar verdades que a mente humana nem sequer deveria conhecer. O Lovecraft, em resumo, ele acaba trocando o medo do monstro pelo medo do desconhecido absoluto, criando um tipo de horror mais filosófico, onde a realidade acaba sendo frágil e o ser humano é só um detalhe minúsculo perto do universo. Essa atmosfera que eu acabei de falar aqui pra vocês é o coração do horror cósmico. É justamente o que acaba por inspirar tantos filmes, jogos e obras até hoje, como é o caso de A Própria Carne. Mas voltando para o filme, que raios é o Necronomicon? O Necronomicon é um grimório criado pelo Lovecraft, mas
O que é um grimório? Eu não sou uma ocultista, nem uma historiadora, para falar para vocês com propriedade exatamente o que é um grimório. Mas o que eu entendo como grimório é um livro com diversas magias ou feitiços, com alguns tipos de entidades ali descritas e algo assim, entendeu? Um livro com feitiços e entidades. Mas dentro das histórias do Lovecraft, o Necronomicon, que é esse grimório, ele é feito com pele humana e escrito com sangue. E contém feitiços capazes de ressuscitar até mesmo os mortos, encantamento, formas de contato com outras dimensões e história dos antigos e como invocá-los. E um ponto bem importante sobre o Necronomicon, que também é relevante aqui pro filme, é que o Necronomicon, ele é capaz de enlouquecer a pessoa que lê ele, ou até mesmo a pessoa que tenta desvendar ele. E pode ser algo que tenha acontecido com o fazendeiro ali dentro do filme, né? Porque a gente consegue ver que ali dentro do filme ele não bate muito bem das ideias. Esse livro, o Necronomicon, ele é tão famoso que virou quase que uma lenda urbana ali dentro da cultura pop. Ele também aparece em outros filmes, como A Morte do Demônio, como eu já citei aqui pra vocês. Ele também aparece em Jason Vai para o Inferno, se eu não me engano, e em várias outras obras do Lovecraft mesmo. A primeira menção do livro, do Necronomicon, foi no conto O Cão de Caça, de 1922, onde ele é citado como um grimório proibido, criado pelo insano Abdul al-Hashed. Não sei se é assim que se pronuncia al-Hashed, mas fica aí essa bela pronúncia pra vocês. Bom, e além do Necronomicon, aqui dentro do filme também aparecem outros 3 símbolos que chamam bastante atenção. A estrela com 5 pontas com um olho no centro, o símbolo em forma de galho, carregado como um amuleto, e o sigilo que está desenhado ali no cadeado, no final do filme. E esses 3 símbolos que aparecem aqui também pertencem ao universo de Lovecraft. Começando pela estrela com o olho flamejante. Esse símbolo aparece justamente na cena em que o soldado Gabriel, ele entra ali dentro da casa e ele vê o senhor que era mudo já mutilado e preso com ganchos, né? Ali embaixo do senhor mutilado, a gente consegue ver o símbolo dessa estrela com o olho flamejante no meio. E esse símbolo da estrela com o olho flamejante no meio é conhecido como Elder Sign. E essa versão do Elder Sign, ou seja, sinal ancião, né, numa tradução, não vem diretamente do Lovecraft, mas foi popularizada por autores posteriores a ele, especialmente por August Derleth, e depois por jogos e adaptações mais modernas. E essa representação do Elder Sign acabou se tornando a mais conhecida desse símbolo aqui. Dentro da mitologia Lovecraftiana expandida, essa estrela com um olho flamejante no meio é frequentemente tratada como um símbolo protetivo ou sinal de advertência e até mesmo de presença de forças cósmicas, associada ao oculto e a rituais perigosos. Dependendo do autor, a função desse símbolo muda. E ali no filme, colocá-lo junto com a violência corporal ajuda a associar esse símbolo à presença de algo ritualístico e perigoso, mais do que uma simples proteção. Já o amuleto em forma de galho, que o ex-escravizado Gustavo carrega como proteção, remete a uma versão bem mais antiga e menos conhecida do Elder Sign. Essa forma mais arbórea, com os galinhos dela irregular, aparece em cartas privadas enviadas pelo próprio Lovecraft. E é descrita justamente dessa forma, como se fosse um galho ou um ramo com pontinhas irregulares. Muitos estudiosos consideram, inclusive, que essa forma do Elder Sign, com o galinho, né, é o formato mais fiel às intenções do autor, diferente da estrela com olho que foi criada depois dele. Na tradição Lovecraftiana, essa versão do símbolo costuma ser interpretada apenas como protetiva, usada para afastar entidades ou forças incompreensíveis. Por fim, o símbolo gravado ali no cadeado que aparece no final do filme é claramente inspirado nos selos do chamado Necronomicon de Simon, que ali dentro do Necronomicon de Simon, esse símbolo ele é um conjunto de sigilos e portões que estão ali presentes na literatura ocultista pós-Lovecraft. E nesse sistema do livro Necronomicon de Simon, esse signo ele age como um selo de contenção. Enquanto o emblema permanece íntegro, a força contida ali fica aprisionada. E no final ali do filme a gente consegue ver que o cadeado se abre, né? Bem ali no clímax do filme. Ou seja, o selo ele é rompido e aquilo que estava sendo preso por esse sigilo acaba sendo liberado. E assim o filme usa essas 3 imagens de uma forma coerente e inteligente.
a estrela com o olho flamejante no meio para marcar o horror ritualizado, o galho para simbolizar a proteção resistente de alguém que infelizmente foi marginalizado como Gustavo, e o selo do Necronomicon de Simo para explicar no plano simbólico a liberação da criatura assim que o cadeado é aberto. Em outras palavras, as referências trazidas por esse filme aqui não só enfeitam a estética, elas funcionam como uma lógica interna da narrativa. Cada símbolo carrega um papel distinto entre perigo, defesa e contenção. E ali no final do filme, o monstro que estava sendo aprisionado pelo fazendeiro através de rituais surge da cabana queimada, pois o ritual que o fazendeiro estava fazendo para mantê-lo aprisionado acaba não dando certo e ele acaba se libertando. E essa criatura aqui do filme que aparece ali no final, a silhueta dela, ela foi inspirada em nada mais nada menos do que um monstro do nosso folclore brasileiro chamado Mapinguari. O Mapinguari é descrito como se ele fosse uma preguiça gigante, com pelos avermelhados, um olho no centro do rosto, um olho só, né, como se fosse um ciclope. E ele tem também uma boca no meio da barriga dele, com dentes bem afiados. Os braços são longos, como se fosse de uma preguiça, e com garras bem grandes nas mãos dele. Para os povos indígenas, o Mapinguari é um protetor dos anciões. Mas aqui nesse filme ele não é o Mapinguari em si, ele é apenas uma referência estética para o monstro que vai aparecer ali no final do filme. Começou a chover, gente. Começou a chover. Se vocês escutarem barulheiras de chuva, perdoem o áudio. E vamos torcer para que a energia não acabe, porque ainda tem mais coisas para gravar. E essa informação que eu trouxe sobre a inspiração estética ser baseada no Mapinguari foi confirmada pelo próprio Alexandre do Jovem Nerd. E agora nós vamos para o final deste vídeo aqui, que é sobre a minha opinião a respeito de A Própria Carne. Eu acho extremamente importante que criadores de conteúdo se aventurem no cinema de horror. Isso me lembra até um pouquinho dos irmãos Philippou, que fizeram Fale Comigo e Faça Ela Voltar, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre os dois filmes. Vai assistir que tá bem legal. E isso, gente, é incrível, assim como aconteceu com o Lucas Maia, que produziu Amado Pai. A gente precisa de mais movimento do horror dentro do nosso cinema nacional. Que, inclusive, o horror é um gênero muito forte, com um público muito fiel, e aqui eu tenho lugar de fala. Como é fiel, meu Deus do céu. A Própria Carne teve bastante repercussão ali dentro da internet e por ser independente e com baixo orçamento, o desempenho dele e o burburinho que ele causou já é um grande feito. E é muito legal que eles tenham falado sobre o horror cósmico em um filme brasileiro. Assim como acontece ali em Amado Pai e também no filme da Marjorie este ano, Abraço de Mãe, que também é sobre o horror cósmico. Mas eu preciso confessar uma coisinha aqui pra vocês. O horror cósmico não é a minha vertente favorita dentro do cinema do horror. Apesar de gostar bastante de Enigma de Outro Mundo, O Nevoeiro, e até mesmo It, que agora, inclusive, tá com a série. Vocês estão assistindo? Eu tô achando bem legal a série, inclusive. Mas enfim, não é a minha grande paixão dentro do mundo do horror. Quem me acompanha aqui dentro do canal sabe que eu sou completamente apaixonada pelo gótico, gosto muitíssimo de lendas históricas, mitologias, ocultismo mais relacionado à religião. Eu realmente amo quando o horror se mistura com história. E A Própria Carne até traz aqui a Guerra do Paraguai, mas usa apenas esse contexto como base para lá na frente do filme surgir o horror cósmico. E eu, pessoalmente, gostaria de ter visto muito mais sobre a mitologia ali dentro da casa do fazendeiro, o que realmente estava acontecendo. É claro que com o orçamento baixo e o tempo de tela que eles tinham, foi feito o que dava. Mas eu acho que dava para eles terem se aprofundado mais na mitologia Lovecraftiana do que, por exemplo, na relação suspeita que o fazendeiro tem em relação aos soldados, sabe? Acho que dava pra ter cortado um pouco essas partes e colocado, tipo, um ritual acontecendo, um dos soldados pegando um ritual macabro ali, sabe? Eu senti falta disso dentro do filme. Um aprofundamento maior da mitologia justamente pra gente ficar ainda mais impactado com o que tava acontecendo ali dentro daquela casa na fazenda, né? Eu acho que se eles tivessem aprofundado mais a mitologia, como eu falei pra vocês, ali no clímax, né, no final do filme, teria me gerado mais medo. É porque a mitologia que dentro desse filme é muito rica. A mitologia Lovecraftiana é enorme, além do que eles também fizeram um mix ali com o folclore brasileiro e também tem a base histórica ali, né, que é a Guerra do Paraguai.
Poxa, é riquíssimo esse universo que eles criaram. Mas eu realmente acredito que faltou o tempo de tela para aprofundar um pouco mais as coisas e desempenhar todo o potencial que essa história realmente tinha. Mas o filme é bom sim, tá? Tem atuações ótimas, especialmente a do Luiz Carlos Percy. E fora que vale a pena você assistir e apoiar o cinema nacional, não é mesmo? Eu amo ver o cinema de horror crescendo aqui dentro do meu Brasilzão. Afinal de contas, nós temos lendas riquíssimas. Cada cidadezinha aqui dentro do Brasil contém a sua própria fábula, que inclusive aterroriza gerações e gerações de habitantes. É incrível demais. Eu torço muito para que cada vez mais produções do cinema de horror brasileiro surjam por aí. Mas e você aí, meu querido sinistreiro? O que você achou de A Própria Carne? Você gostou? Lembrando aqui que eu falei a minha opinião de uma gótica apaixonada pelo horror e história, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou de A Própria Carne. Vamos conversar. E se você gostou desse vídeo aqui do canal, já sabe como me ajudar, não é mesmo? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ficar sabendo de mais novidades que vêm por aí. Muito obrigada por vir me ver. Até o próximo vídeo.